Milionário surpreso quando mendiga negra aparece como diva após convite de brincadeira. Naquela noite, a cidade parecia estar em chamas com as luzes da festa de gala que dominava o coração do bairro de luxo. O milionário Felipe Antunes, um homem cujos sorrisos eram tão brilhantes quanto seus patrocinadores, estava cercado de pessoas que se contorciam em vestidos de grife e trajes sob medida, como relíquias preciosas em uma vitrine. Mas foi então que, como um farol em meio à neblina, uma figura inesperada surgiu na entrada do elegante salão. Miriam Fonseca, uma faxineira de 42 anos, sempre se sentira invisível, uma sombra na vida dos outros. Seus dias eram marcados pela rotina de limpar e arrumar, mas algo dentro dela mudava ao receber um convite que era, de certa forma, uma brincadeira. Um riso solene ultrapassou sua hesitação. Por que não? Pensou. Assim, decidiu se vestir com um deslumbrante vestido que pertencera a seu falecido marido. Ao vesti-lo, lembrou da felicidade. Ouviam-se sussurros e risadinhas, mas o que realmente surpreendeu todos foi a confiança que expelia, como se ela fosse uma rainha em meio a súditos. Felipe, sentado em sua mesa, ficou atordoado. Ele sempre se considerara uma pessoa moderna, mas o olhar que lançara a Miriam era um reflexo de suas crenças pré-concebidas. O que uma mulher como ela, que ele via como simples, poderia fazer em um lugar como aquele? Mas à medida que ela se movia pela sala, ele ficou intrigado. Havia algo nela que desafiava sua visão de mundo, algo que não podia ser ignorado. Então, em um momento inesperado, um piano antigo no canto chamou a atenção de Miriam. Com um toque suave, ela começou a tocar. As notas dançavam no ar, como se contassem sua história. O silêncio tomou conta da multidão, e as expressões de desdém se transformaram em espanto. O talento dela era inegável, e a sala ficou embasbacada pela beleza do som que fluía de suas mãos. Os convidados, antes céticos, se encontraram fascinados. Uma verdade crua começou a se revelar. A quem ele estava realmente julgando? A conversa na sala mudou. O velho charme de Felipe estava perdendo força, enquanto a força de Miriam crescia. Quando a música parou, aplaudir foi apenas um reflexo do que haviam sentido. Com os olhos brilhando de emoção, Felipe se aproximou dela, desafiando suas próprias convicções. O que você acha de liderar um projeto social na minha empresa? Ele perguntou. O convite estava nas intenções. Tinha noção do que significava, mas estava disposto a aprender. A jornada de autodescoberta de ambos começou ali. Miriam, já sentindo-se poderosa, continuava a inspirar aqueles ao seu redor. Mas a verdadeira questão surgiu. O que realmente muda em um mundo onde status e classe social sempre foram a norma? O destino de ambos estava prestes a ser reescrito, enquanto os olhares se cruzavam e os corações se abriam para possibilidades inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te falar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o último eco do aplauso reverberava pelo salão, Miriam estava perdida naquela nova sensação. O olhar de Felipe, antes cheio de curiosidade, agora brilhava com uma admiração genuína. A sala pulsava de uma energia renovada, mas de repente, o peso do momento foi cortado por um grito estridente vindo da entrada. A Miriam! A Miriam do Rio? O que você está fazendo aqui?
A voz cortou como uma faca. Era a Rafaela, uma amiga antiga de Miriam, que entrava na festa como um furacão. Nos velhos tempos, elas eram inseparáveis, mas a vida as levou por caminhos bem diferentes. Miriam ficou paralisada. Como Rafaela reconheceu? O vestido, a mesma cor vibrante. Uma memória do passado. Os olhares se voltaram rapidamente para Rafaela, confusos e intrigados. Rafaela, com seu cabelo platinado bagunçado e vestido preto justo, fez questão de marcar território. Você é a faxineira que limpa a casa do Felipe, não é? O que tá fazendo sendo a estrela da festa? Isso é uma piada? A sala mergulhou em um silêncio constrangedor. O cheiro de champanhe e perfume se misturava à tensão. A expressão de Felipe se contorceu. Ele havia acabado de reconhecer seu erro, sua visão limitada. Ele pensou ter encontrado uma nova musa, uma nova chance de mudança. Mas agora, sua recém-descoberta admiração estava ameaçada por um rótulo que ele não quis ver antes. Miriam olhou para baixo, uma onda de insegurança inundando seu coração. O peso do passado começou a esmagá-la. Rafaela espera. Miriam tentou defender-se, mas as palavras saíram hesitantes. A multidão estava em suspense, e as câmeras dos celulares foram apontadas, prontas para capturar o momento. O que, agora você quer ser famosa? Grunhiu Rafaela, enquanto um sorriso sarcástico se desenhava em seu rosto. Quantas vezes eu liguei, e você nunca atendeu? Você se esqueceu de onde vem, Miri? Pessoas como nós não pertencem aqui. Os murmúrios da multidão cresceram. O clima estava mudando. O glamour do evento agora se sentia fútil. As conversas que antes eram sobre moda e poder desmoronaram em risadas nervosas e cochichos. O ardor da desilusão incendiava cada canto do salão. Felipe olhou entre as duas, o rosto marcado pela confusão e pela tensão crescente. Miriam sentiu a respiração falhar. O chão parecia estar se movendo sob seus pés. Eu não sou só uma faxineira, gritou com a voz carregada de emoção. Eu sou muito mais do que isso. Eu estou aqui, aqui estou eu. A sala ficou em um silêncio macabro. Aquelas palavras soaram como um grito de guerra, mas a verdade se erguia como um fantasma entre eles. Rafaela, mimada pelas circunstâncias e pela vida em que sempre viveu, apenas cruzou os braços. É isso que você pensa? Que um vestido bonito e tocar piano te faz melhor do que você realmente é? Cada palavra atingia Miriam como um soco no estômago. Ela se deu conta de que a confiança que estava construindo estava ruindo. Felipe, incapaz de lidar com a tensão, afastou-se, procurando ar. A festa, que antes estava cheia de sorrisos e brilho, agora parecia um pesadelo. No fundo, ele se sentia culpado. Mas, acima de tudo, ele estava assustado com a revelação crua daquela relação de classes que sempre ignorara. Ele nunca havia percebido o peso que as palavras podiam carregar. Miriam olhou para Rafaela, olhos cheios de lágrimas e ódio. O que estava acontecendo? O que antes parecia um sonho maravilhoso, agora estava se transformando em um pesadelo vivo. E dentro dela, uma nova batalha começava, não apenas contra a opinião pública, mas contra a própria ideia de quem ela era. Eu não quero voltar, Rafaela, eu não quero. Eu estou aqui, porque sou capaz. Mas será que a coragem dela seria o suficiente para enfrentar as sombras do passado? E o que o futuro reservava para ela neste mundo de ilusões e verdades distorcidas? A sala ainda murmurava sob a tensão, e os olhares se cruzavam, repletos de dúvidas e medo. Miriam e Felipe estavam prestes a descobrir que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto o último eco do aplauso reverberava pelo salão, Miriam estava perdida naquela nova sensação. O olhar de Felipe, antes cheio de curiosidade, agora brilhava com uma admiração genuína. Mas ali, diante de todos, o peso das palavras de Rafaela ainda criava um clima tenso. O ar estava carregado, e o murmúrio das vozes
soava como um zumbido ensurdecedor. De repente, o barulho das risadas e sussurros foi interrompido por um som estrondoso. A porta dupla do salão se abriu com um estrondo, e uma figura familiar entrou, ofuscando o brilho da festa. Era Daniel, o ex-marido de Miriam. Ele estava pálido, os olhos arregalados em um. Aqui? Como assim, Miriam? A voz de Daniel atravessou a sala, cortante como vidro. O clima pesou como chumbo e os olhares se viraram novamente, agora fixos na entrada. Ninguém sabia como reagir. O murmúrio se transformou em um violento choque coletivo. Miriam paralisou. O coração parecia um tambor dentro de seu peito. Lembranças de um passado cheio de brigas, lágrimas e promessas quebradas inundaram sua mente. Daniel deixou a porta aberta e avançou, seus passos rápidos e determinados. Você não deveria estar aqui. O que você está tentando provar? Apenas me deixe em paz, Daniel, exclamou Miriam, a voz trêmula, mas decidida. O espaço ao redor parecia encolher. Daniel, porém, não estava acabado. Ele avançou ainda mais, passando por convidados atordoados como um homem à procura de respostas. Você se esqueceu de onde veio, fazendo de conta que é uma estrela agora? Isso é ridículo. Ele apontou para ela, e a multidão sussurrou intrigada. O glamour da festa desmoronava, e a pressão aumentava. Felipe se arriscou a interromper. Quem é você? O que está acontecendo? A sua voz, antes leve e admirativa, se tornara tensa. Isso ressoava com o espanto dos convidados. Daniel virou-se para Felipe, seus olhos cheios de desprezo. E você? O que sabe sobre ela? O que sabe sobre o que ela realmente é? Miriam sentiu a onda de vergonha invadi-la, mas ao mesmo tempo, uma raiva crescente. Deixem meu passado em paz. Eu sou mais do que a faxineira que você conheceu, gritou, a voz ecoando no salão. O silêncio se espalhou como fogo em um campo seco. Então, de repente, Daniel tirou um envelope do bolso. Ele abriu com um movimento brusco. Você realmente quer saber quem você é? Aqui, o nosso divórcio nunca foi finalizado. As palavras saíram dele como uma flecha. O impacto foi monumental. Miriam ficou paralisada, o rosto pálido enquanto a verdade se despedia do seu coração. A sala mergulhou em um ligeiro frenesi. Os olhos se widenaram. Não era só um simples rótulo que Miriam queria superar. Era uma verdade que poderia desmoronar o sonho que ela estava começando a moldar. Ela havia acreditado que estava deixando tudo para trás, mas tudo agora ameaçava voltar. Felipe, sem saber o que fazer, olhou nos olhos de Miriam. Miriam, isso não pode ser verdade. A preocupação em seu tom era palpável. A festa, que antes era um templo de glamour, havia se tornado um ringue de boxing. Miriam respirou fundo, o estômago se revirando. Ela olhou para o envelope nas mãos de Daniel, quase como se ele estivesse segurando um pedaço de sua alma. Você não pode fazer isso comigo, gritou, as lágrimas escorrendo. A multidão estava em um frenesi, cochichando e tentando entender aos poucos o que estava acontecendo. Por que você fez isso, Daniel? A pergunta escapuliu de sua boca, amarga e carregada de dor. E ali, na frente de todos, a batalha interna dela começou. Miriam estava prestes a descobrir que não apenas seu passado a perseguia, mas que a possibilidade de um futuro era agora um terreno imprevisível e cheio de incertezas. O que viria em seguida estava nas mãos do destino, e todos estavam ansiosos para ver o que ia acontecer. Enquanto o ar denso do salão parecia girar ao redor de Miriam, a tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. As palavras de Daniel reverberavam, cortantes. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um grito vindo da multidão atrás dela. É você. A voz era clara, quase como um trovão em meio ao fragor da confusão. Os olhares se viraram para a entrada, onde uma mulher alta, seus olhos eram como faíscas. Miriam, sua traidora! Miriam encarou a recém-chegada paralisada. Era Júlia,
sua irmã mais nova, que não via há anos. A última vez que se encontraram, tinham brigado feio por causa de um desentendimento aparentemente trivial. Mas agora, em vez de coragem ou amor, o olhar dela estava cheio de fúria. O que você está fazendo aqui, sua mentira? Com esses ricos? Se esqueceu de quem você é? A sala ficou em um silêncio mortal. O nome Miriam ecoou, e a atmosfera espessa se tornava insuportável. Os rostos antes curiosos agora estavam intrigados, capturando a cena como um thriller em ação. Júlia, não! Eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Miriam tentou justificar, mas a irmã avançou, o sarcasmo como uma arma afiada. Mudou? Você está fantasiando de diva na festa do milionário, que nem sabe o seu nome de verdade. O desprezo nas palavras de Júlia era palpável. O sangue de Miriam fervia, mas as inseguranças começaram a acelerar o batimento de seu coração. Você não vê? Está sendo usada. Um peão nessa jogada deles. Felipe, aturdido, se virou em direção a Miriam. A expressão uma mistura de confusão e inquietação. O que isso significa, Miriam? Ele sentia o caos ao seu redor, mas cada segundo parecia uma eternidade. Daniel, sem saber como reagir, se retraiu. Ele não era o único a sentir que o chão desaparecia sob seus pés. Todo mundo aqui pensa que você é uma estrela, mas você é só uma faxineira perdida, Júlia continuou. Quando eu precisei de você, onde estava? Fechando os olhos, se escondendo sob o glamour que nunca foi seu. Miriam sentiu o calor subir ao rosto. Aquela cena era um pesadelo que ela não conseguia acordar. Todos os olhares estavam nela. Chega, eu sou mais do que isso. Mas antes que possa concluir, o estalar de uma garrafa que caiu no chão fez com que os presentes pulassem. Todos estavam em um estado de tensão máxima. O silêncio foi quebrado novamente por um som explosivo, mas essa vez o eco vinha de fora do salão. A porta se abriu com um estrondo, e com isso, ao fundo, um carro da polícia lampejou as luzes vermelhas e azuis. A sala inteira girou em direção à entrada principal, a surpresa transformando-se em pânico. O que está acontecendo? Algumas pessoas cochichavam, e um grupo de seguranças foi rapidamente por eles, seu comportamento em alerta. Onde está a Miriam? Um policial perguntou, sua voz alta e autoritária, cortando o ar tenso da festa. Os olhares se voltaram mais uma vez para a mulher em pé no centro da tempestade. A rede de segredos que ela havia construído, agora em ruínas, ameaçava engolir tudo que tinha. Miriam, agora ofegante, sentiu que suas pernas tremiam. O passado a alcançava a cada instante. Eu sou eu. Mas o que vocês querem de mim? O desespero moldou sua voz. O resquício de confiança que ela havia recuperado estava se dissipando através dos cheiros doces da festa, carregados de algo mais amargo. O policial não respondeu, mas os murmúrios se tornaram gritos e boatos. O caos estava presente. Em meio a isso, a revelação que Miriam temia ainda não tinha aparecido, como uma sombra na esquina da sala. E enquanto tudo se desdobrava diante dela, Miriam percebeu que a batalha de sua vida não era só contra as vozes do passado, mas que algo muito mais profundo estava prestes a ser exposto. Algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. E nessa dança imprevisível entre o passado e o presente, ela se perguntava: quem realmente era? Quem estava prestes a ser revelado? Enquanto o ar denso do salão parecia girar ao redor de Miriam, a tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. As palavras de Daniel reverberavam, cortantes. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um grito vindo da multidão atrás dela. É você! A voz era clara, quase como um trovão em meio ao fragor da confusão. Os olhares se viraram para a entrada, onde uma mulher alta, com cabelo longo,
Miriam encarou a recém-chegada, paralisada. Era Júlia, sua irmã mais nova, que não via há anos. A última vez que se encontraram, tinham brigado feio por causa de um desentendimento aparentemente trivial. Mas agora, em vez de coragem ou amor, o olhar dela estava cheio de fúria. O que você está fazendo aqui, sua mentira? Com esses ricos? Se esqueceu de quem você é? A sala ficou em um silêncio mortal. O nome Miriam ecoou, e a atmosfera espessa se tornava insuportável. Os rostos antes curiosos agora estavam intrigados, capturando a cena como um thriller em ação. Júlia, não, eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Miriam tentou justificar, mas a irmã avançou, o sarcasmo como uma arma afiada. Mudou? Você tá fantasiando de diva na festa do milionário que nem sabe o seu nome de verdade? O desprezo nas palavras de Júlia era palpável. O sangue de Miriam fervia, mas ao mesmo tempo, uma onda de insegurança começou a acelerar o batimento de seu coração. Você não vê? Tá sendo usada. Um peão nessa jogada deles. Felipe, aturdido, se virou em direção a Miriam. A expressão, uma mistura de confusão e inquietação. O que isso significa, Miriam? Ele sentia o caos ao seu redor, mas cada segundo parecia uma eternidade. Daniel, sem saber como reagir, se retraiu. O semblante dele era de pura frustração, ainda segurando o envelope. Você realmente quer saber quem você é? Aqui. O nosso divórcio nunca foi finalizado. As palavras de Daniel se embrenharam entre o público, carregadas de peso e ironia. O impacto foi monumental. Miriam ficou paralisada, o rosto pálido, enquanto a verdade parecia despedaçar o sonho que ela estava começando a moldar. O silêncio que se seguiu era opressivo. Era como se uma lâmina afiada cortasse o ar. As luzes da festa piscavam, revelando a tensão no rosto de todos. Parecia que o tempo havia parado. E então, em um instante explosivo, um novo grito ecoou, desta vez agudo e angustiante. Não, não, não deixem isso acontecer! A voz pertencia a uma figura ainda mais familiar para Miriam. Era sua mãe, Helena, que tinha sido levada a pensar que a filha estava bem longe da vida que deixara para trás. Ela entrou no salão, palpite errático e olhos marejados de preocupação. Miriam, o que está acontecendo? Os olhares agora se voltaram para a mulher que Miriam sempre considerou um pilar em sua vida. A presença dela jogou peso sobre a sala. O que você está fazendo aqui? Miriam exclamou, confusa e desesperada. Isso aqui não é seu lugar. Oh, querida, você não vê? Esse lugar aqui é tudo o que você sempre desejou, respondeu a mãe, suas palavras como uma faca afiada. Mas você está se perdendo no caminho, mais do que jamais soube. Eu não posso deixar que você tenha essa vida. O tumulto palpável se instalou novamente. Todos os olhos pairavam sobre Miriam, avaliando sua escolha. Ela estava cercada por um passado que nunca pensou que teria que encarar novamente. O que antes parecia uma festa glamurosa, agora era um campo de batalha emocional. A tensão gradualmente começou a se transformar em algo mais sombrio. Miriam sentiu um nó se apertar em sua garganta, enquanto as revelações se organizavam. Eu sou quem eu sou. Não deixarei que o passado me defina, gritou, sua voz ecoando com uma energia quase desesperada. Mas um novo choque se abateu sobre todos. O policial continuou a observar a agitação. Precisamos falar com você, Miriam, disse, a voz vazando autoridade. Há um mandado de prisão contra você. As palavras dele cortaram como gelo. A sala ficou em silêncio total, a expectativa crescia, e o desespero começou a escalar. À medida que os olhares se dirigiam para Miriam, uma única pergunta pairava no ar. O que exatamente estava sendo revelado?
E em meio a tantas vozes, segredos e conflitos, quem realmente ela era? Enquanto as luzes continuavam a piscar e os murmúrios aumentavam, o chão parecia desmoronar sob seus pés. Enquanto o ar denso do salão parecia girar ao redor de Miriam, a tensão crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. As palavras de Daniel reverberavam, cortantes. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um grito. Um grito vindo da multidão atrás dela. É você! A voz era clara, quase como um trovão em meio ao fragor da confusão. Os olhares se viraram para a entrada, onde uma mulher alta, com cabelo longo e castanho, surgiu. Seus olhos eram como faíscas. Miriam, sua traidora! Miriam encarou a recém-chegada, paralisada. Era Júlia, sua irmã mais nova, que não via há anos. A última vez que se encontraram, tinham brigado feio por causa de um desentendimento aparentemente trivial. Mas agora, em vez de coragem ou amor, o olhar dela estava cheio de fúria. O que você está fazendo aqui, sua mentira? Com esses ricos? Se esqueceu de quem você é? A sala ficou em um silêncio mortal. O nome Miriam ecoou, e a atmosfera espessa se tornava insuportável. Os rostos, antes curiosos, agora estavam intrigados, capturando a cena como um thriller em ação. Júlia, não, eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Miriam tentou justificar, mas a irmã avançou, o sarcasmo como uma arma afiada. Mudou? Você está fantasiando de diva na festa do milionário que nem sabe o seu nome de verdade? O desprezo nas palavras de Júlia era palpável. O sangue de Miriam fervia, mas ao mesmo tempo, uma onda de insegurança começou a acelerar o batimento de seu coração. Você não vê? Está sendo usada. Um peão nessa jogada deles. Felipe, aturdido, se virou em direção a Miriam. A expressão uma mistura de confusão e inquietação. O que isso significa, Miriam? Ele sentiu caos ao seu redor, mas cada segundo parecia uma eternidade. Daniel, sem saber como reagir, se retraiu. O semblante dele era de pura frustração, ainda segurando o envelope. Você realmente quer saber quem você é? Aqui, o nosso divórcio nunca foi finalizado. As palavras de Daniel se embrenharam entre o público, carregadas de peso e ironia. O impacto foi monumental. Miriam ficou paralisada, o rosto pálido enquanto a verdade parecia despedaçar o sonho que ela estava começando a moldar. O silêncio que se seguiu era opressivo. Era como se uma lâmina afiada cortasse o ar. As luzes da festa piscavam, revelando a tensão no rosto de todos. Parecia que o tempo havia parado. Então, em um instante explosivo, um novo grito ecoou, desta vez agudo e angustiante. Não, não, não deixe isso acontecer. A voz pertencia a uma figura ainda mais familiar para Miriam. Era sua mãe, Helena, que tinha sido levada a pensar que a filha estava bem longe da vida que deixara para trás. Ela entrou no salão, palpite errático e olhos marejados de preocupação. Miriam! O que está acontecendo? Os olhares agora se voltaram para a mulher que Miriam sempre considerou um pilar em sua vida. A presença dela jogou peso sobre a sala. O que você está fazendo aqui? Miriam exclamou, confusa e desesperada. Isso aqui não é seu lugar. Oh, querida, você não vê? Esse lugar aqui é tudo o que você sempre desejou, respondeu a mãe, suas palavras como uma faca afiada. Mas você está se perdendo no caminho, mais do que jamais soube. Eu não posso deixar que você tenha essa vida. O tumulto palpável se instalou novamente. Todos os olhos pairavam sobre Miriam, avaliando sua escolha. Ela estava cercada por um passado que nunca pensou que teria que encarar novamente. O que antes parecia uma festa glamourosa, agora era um campo de batalha emocional. A tensão gradualmente começou a se transformar em algo mais sombrio. Miriam sentiu um nó se apertar em sua garganta enquanto as revelações se organizavam.
Eu sou quem eu sou. Não deixarei que o passado me defina, gritou, sua voz ecoando com uma energia quase desesperada. Mas um novo choque se abateu sobre todos. O policial continuou a observar a agitação. Precisamos falar com você, Miriam, disse, a voz vazando autoridade. Um mandado de prisão contra você. As palavras dele cortaram como gelo. A sala ficou em silêncio total, a expectativa crescia e o desespero começou a escalar. À medida que os olhares se dirigiam para Miriam, uma única pergunta pairava no ar. O que exatamente estava sendo revelado? E em meio a tantas vozes, segredos e conflitos, quem realmente ela era? Então, no auge daquela tensão, um homem mais velho atravessou a sala, sua presença imponente e quase mágica. Ele virou-se para a multidão. Parem tudo! Não sabiam que ela é herdeira da fortuna do velho Antônio? A verdadeira dona do Império Antunes? A alvorada de murmúrios atravessou o salão. Miriam estava em choque. O que você está dizendo? Seu coração disparou. Um futuro, uma vida inteira de possibilidades, estava sendo desvelada diante dela. Mas à custa do quê? O instante virou um turbilhão. O olhar de Daniel, antes repleto de desprezo, agora se transformou em algo que Miriam não conseguia decifrar. E, acima de tudo, a certeza que sempre teve de sua identidade estava prestes a ser desmantelada. E o que mais ela não sabia sobre si mesma. Enquanto os olhares da multidão se voltavam para a revelação, Miriam sentiu que o chão estava se movendo novamente. O que exatamente isso significava para ela? Enquanto o murmúrio de choque se espalhava pela sala, Miriam olhou para o homem que havia revelado sua origem. Era um peso novo, uma nova luz, mas logo uma sombra densa e palpável começou a descer sobre ela. A herdeira do Império Antunes? Sua mente tentava entender, mas as palavras de Daniel e a fúria da sua irmã ainda ressoavam. Então, antes que pudesse processar tudo, um grito estridente cortou a tensão. Fiquem longe dela. Era uma voz familiar, mas carregada de autoridade. A figura de um homem robusto, bem vestido, se destacou entre os convidados. Era Jorge, o advogado. Os olhos dele estavam fixos em Miriam, cheios de preocupação e urgência. Miriam, você precisa ir com a gente agora. Os convidados estavam confusos. Olhares se cruzavam. Muitos sussurravam, tentando entender a situação. Felipe, boquiaberto, observava enquanto o mundo de Miriam desmoronava ao seu redor. Com a gente? Por quê? A confusão se misturou ao pânico. O que está acontecendo, Jorge? Miriam, você não sabe. O velho Antunes está vivo. Ninguém esperava por essa revelação. O ar parou. A sala perdeu o fôlego. A notícia da morte foi um engano. Jorge respirou fundo. A tensão na linha de sua mandíbula era evidente. Ele estava escondido. Todas as informações que você recebeu foram uma cortina de fumaça. O Império está dividido e agora ele precisa de você. Como assim vivo? Isso não faz sentido. Miriam sentia suas pernas falharem. E por que não me disseram antes? A pergunta ecoou vazio no ar, repleta de dor e raiva. Mas a situação é complicada. Jorge hesitou. Você é a única que pode salvá-lo e salvar a fortuna, Miriam. O que sabemos é que ele está sendo ameaçado por um grupo rival, e eles acreditam que você trouxe a fortuna com você para esta festa. Precisamos sair já. Um vibrar intenso ecoou nas paredes do salão, e o clima de gala mágico foi substituído por um medo novo, aterrador. Miriam olhou ao redor, cada par de olhos a avaliando com curiosidade e julgamento. Felipe, por sua vez, estava tarado, sua expressão de desconcerto transformando-se em algo mais profundo. O quanto ele sabia sobre isso. O quanto todos sabiam. Júlia, ainda em pé, ainda apontando sua indignação, parecia estar em uma espécie de transe. Você não pode ir. Eles estão te usando, Miriam. O que você vai fazer? De repente é uma herdeira. De repente você vai esquecer de quem você é. Os murmúrios da multidão se intensificaram. A herdeira do Império? Como assim? O velho Antunes está vivo?
As vozes iam e vinham, como ondas de um mar agitado, aumentando a tensão. Jorge não tinha tempo a perder. Você vai ter que escolher, Miriam. Se ficar, corres o risco de perder tudo, inclusive a vida. Se você é herdeira, então você é a chave para o império e para aquele homem. Ele apontou rapidamente para o canto do salão, onde, quase camuflado entre as redes de convidados, um inimigo de olhar penetrante observava a cena. A pressão era insuportável. Miriam sentiu a respiração faltar. Todo o processo de autoafirmação que estava vivendo agora parecia um palácio de cartas prestes a ruir. Eu não sei. Sua voz falhou, cheia de desespero. As últimas palavras de Jorge a atingiram como um soco. Miriam, se o velho Antunes estiver vivo, isso significa que todas as decisões que você tomou até agora podem ter um preço ainda maior do que você esperava. Ela olhou ao redor. Cada rosto se tornava desconhecido. Daniel, que antes era um símbolo de seu passado, agora também se tornara parte dessa confusão. Felipe, com seu olhar em conflito, tentava entender tudo, mas tudo o que ele podia ver era o medo em seus olhos. No silêncio tenso que se seguiu, uma nova verdade pairava no ar pesado. Miriam não era apenas uma faxineira que sonhava em ser vista. Ela carregava um legado maior do que poderia imaginar. Uma guerra. Ela tinha que decidir. E ali, com o peso dessas revelações, diante de um mar de rostos especulativos, a necessidade de escolha apertou seu coração. Poderia ela realmente se tornar a mulher que todos esperavam que ela fosse? E mais importante, estava pronta para enfrentar os fantasmas de seu passado, que agora ameaçavam consumi-la a qualquer momento? O que aconteceu quando a mágica da noite se desvanecesse e as realidades frágeis se impusessem? E assim, enquanto o caos crescia em torno dela, Miriam percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a se desintegrar, e seu destino, uma vez certo, agora parecia escorregar entre seus dedos, como areia fina. Enquanto o murmúrio de choque se espalhava pela sala, Miriam olhou para o homem que havia revelado sua origem. Era um peso novo, uma nova luz, mas logo uma sombra densa e palpável começou a descer sobre ela. A herdeira do Império Antunes. Sua mente tentava entender, mas as palavras de Daniel e a fúria da sua. A figura de um homem robusto e bem vestido se destacou entre os convidados. Era Jorge, o advogado da família, que havia aparecido do nada. Os olhos dele estavam fixos em Miriam, cheios de preocupação e urgência. Miriam, você precisa ir com a gente agora. Os convidados estavam confusos. Olhares se cruzavam, muitos sussurravam, tentando entender a situação. Felipe, boquiaberto, observava enquanto o mundo de Miriam desmoronava ao seu redor. Com a gente? Por quê? A confusão se misturou ao pânico. O que está acontecendo, Jorge? Miriam, você não sabe? O velho Antunes está vivo. Ninguém esperava por essa revelação. O ar parou. A sala perdeu o fôlego. A notícia da morte foi um engano. Jorge respirou fundo. A tensão na linha de sua mandíbula era evidente. Ele estava escondido. Todas as informações que você recebeu foram uma cortina de fumaça. O império está dividido e agora ele precisa de você. Como assim, vivo? Isso não faz sentido. Miriam sentia suas pernas falharem. E por que não me disseram antes? A pergunta ecoou vazio no ar, repleta de dor e raiva. Eu tentei, mas a situação é complicada. Jorge hesitou. Você é a única que pode salvá-lo e salvar a fortuna, Miriam. O que sabemos é que ele está sendo ameaçado por um grupo rival. E eles acreditam que você trouxe a fortuna com você para esta festa. Precisamos sair já. Um vibrar intenso ecoou nas paredes do salão. E o clima de gala mágico foi substituído por um medo novo, aterrador. Miriam olhou ao redor, cada par de olhos a avaliando com curiosidade e julgamento. Felipe, por sua vez, estava parado, sua expressão de desconcerto transformando-se em algo mais profundo. O quanto ele sabia sobre isso, o quanto todos sabiam. Júlia, ainda em pé,
ainda apontando sua indignação, parecia estar em uma espécie de transe. You don't have to go, man. Eles estão te usando, Miriam. O que você vai fazer? De repente é uma herdeira? De repente você vai esquecer de quem você é? Os murmúrios da multidão se intensificaram. A herdeira do império. Como assim? O velho Antunes está vivo? As vozes iam e vinham, como ondas de um mar agitado, aumentando a tensão. Jorge não tinha tempo a perder. Você vai ter que escolher, Miriam. Se ficar, corres o risco de perder tudo, inclusive a vida. Se você é herdeira, então você é a chave para o império. E para aquele homem, ele apontou rapidamente para o canto do salão, onde, quase camuflado entre as redes de convidados, um inimigo de olhar penetrante observava a cena. A pressão era insuportável. Miriam sentiu a respiração faltar. Todo o processo de autoafirmação que estava vivendo agora parecia um palácio de cartas prestes a ruir. Eu não sei. Sua voz falhou, cheia de desespero. As últimas palavras de Jorge a atingiram como um soco. Miriam, se o velho Antunes estiver vivo, isso significa que todas as decisões que você tomou até agora podem ter um preço ainda maior do que você esperava. Ela olhou ao redor. Cada rosto se tornava desconhecido. Daniel, que antes era um símbolo de seu passado, agora também se tornara parte dessa confusão. Felipe, com seu olhar em conflito, tentava entender tudo, mas tudo o que ele podia ver era o medo em seus olhos, no silêncio tenso que se seguiu. Uma nova verdade pairava no ar pesado. Miriam não era apenas uma faxineira que sonhava. Ela carregava um legado maior do que poderia imaginar. Mas o que estava em jogo parecia mais do que uma simples fortuna. Eram vidas, traumas e talvez uma guerra. Ela tinha que decidir. E ali, com o peso dessas revelações, diante de um mar de rostos especulativos, a necessidade de escolha apertou seu coração. Poderia ela realmente se tornar a mulher que todos esperavam que ela fosse? E, mais importante, estava pronta para enfrentar os fantasmas de seu passado que agora ameaçavam consumi-la a qualquer momento. Então algo inesperado aconteceu. Uma figura misteriosa, encapuzada e com um ar ameaçador, irrompeu pelo salão, deixando todos em silêncio. Miriam, você precisa saber a verdade. A voz era profunda e ecoou em toda a sala. Você não é apenas herdeira. Você é a última esperança de uma linhagem que o velho Antunes tentou apagar. O coração de Miriam parou. As palavras cortavam como facas. A sala estava em um frenesi. Quem era aquele? E o que mais eles nunca souberam? A vida que ela acreditava conhecer estava prestes a se desfazer e um novo mistério surgiu, pesado, complicado. Quem realmente era Miriam? Enquanto os olhares se cruzavam e a confusão dominava, tudo o que havia se transformado em fragilidade agora entrava em colapso. Mãe, irmã, passado, tudo poderia ser um quebra-cabeça manipulador. E ninguém estava a salvo. O que viria a seguir era uma verdade devastadora. Uma revelação de que o que aparentava ser seu futuro doce agora poderia esconder um veneno mortal. Enquanto o murmúrio de choque se espalhava pela sala, Miriam olhou para o homem que havia revelado sua origem. Era um peso novo, uma nova luz, mas logo uma sombra densa e palpável começou a descer sobre ela. A herdeira do Império Antunes? Sua mente tentava entender, mas as palavras de Daniel e a fúria da sua irmã ainda ressoavam. Então, antes que pudesse processar tudo, um grito estridente cortou a atenção. Fiquem longe dela! Era uma voz familiar, mas carregada de autoridade. A figura de um homem robusto e bem vestido se destacou entre os convidados. Era Jorge, o advogado da família, que havia aparecido do nada. Miriam, você precisa ir com a gente agora. Os convidados estavam confusos. Olhares se cruzavam, muitos sussurravam, tentando entender a situação.
Felipe, boquiaberto, observava enquanto o mundo de Miriam desmoronava ao seu redor. Com a gente? Por quê? A confusão se misturou ao pânico. O que está acontecendo, Jorge? Miriam, você não sabe, o velho Antunes está vivo. Ninguém esperava por essa revelação. O ar parou. A sala perdeu o fôlego. A notícia da morte foi um engano. Jorge respirou fundo. A tensão na linha de sua mandíbula era evidente. Ele estava escondido. Todas as informações que você recebeu foram uma cortina de fumaça. O império está dividido. E agora, ele precisa de você. Como assim vivo? Isso não faz sentido. Miriam sentia suas pernas falharem. E por que não me disseram antes? A pergunta ecoou vazio no ar, repleta de dor e raiva. Eu tentei, mas a situação é complicada. Jorge hesitou. Você é a única que pode salvá-lo e salvar a fortuna, Miriam. O que sabemos é que ele está sendo ameaçado por um grupo rival, e eles acreditam que você trouxe a fortuna com você para esta festa. Precisamos sair já. Um vibrar intenso ecoou nas paredes do salão. E o clima de gala mágico foi substituído por um medo novo, aterrador. Miriam olhou ao redor, cada par de olhos a avaliando com curiosidade e julgamento. Felipe, por sua vez, estava parado, sua expressão de desconcerto transformando-se em algo mais profundo. Júlia, ainda em pé, ainda apontando sua indignação, parecia estar em uma espécie de transe. Você não pode ir. Eles estão te usando, Miriam. O que você vai fazer? De repente é uma herdeira? De repente você vai esquecer de quem você é? Os murmúrios da multidão se intensificaram. A herdeira do império? Como assim? O velho Antunes está vivo? As vozes iam e vinham, como ondas de um mar agitado, aumentando a tensão. Jorge não tinha tempo a perder. Você vai ter que escolher, Miriam. Se ficar, corres o risco de perder tudo, inclusive a vida. Se você é herdeira, então você é a chave para o império e para aquele homem. Ele apontou rapidamente para o canto do salão, onde, quase camuflado entre as redes de convidados, um inimigo de olhar penetrante observava a cena. A pressão era insuportável. Miriam sentiu a respiração faltar. Todo o processo de autoafirmação que estava vivendo agora parecia um palácio de cartas prestes a ruir. Eu não sei. Sua voz falhou, cheia de desespero. As últimas palavras de Jorge a atingiram como um soco. Miriam, se o velho Antunes estiver vivo, isso significa que todas as decisões que você tomou até agora podem ter um preço ainda maior do que você esperava. Ela olhou ao redor. Cada rosto se tornava desconhecido. Daniel, que antes era um símbolo de seu passado, agora também se tornara parte dessa confusão. Felipe, com seu olhar em conflito, tentava entender tudo, mas tudo que ele podia ver era o medo em seus olhos. No silêncio tenso que se seguiu, uma nova verdade pairava no ar pesado. Miriam não era apenas uma faxineira que sonhava em ser vista. Ela carregava um legado maior do que poderia imaginar, mas o que estava em jogo parecia mais do que uma simples fortuna. Eram vidas, traumas e talvez uma guerra. Ela tinha que decidir. E ali, com o peso dessas revelações, diante de um mar de rostos especulativos, a necessidade de escolha apertou seu coração. Poderia ela realmente se tornar a mulher que todos esperavam que ela fosse? E mais importante, estava pronta para enfrentar os fantasmas de seu passado que agora ameaçavam consumi-la a qualquer momento? Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura misteriosa, encapuzada e com um ar ameaçador, irrompeu pelo salão, chamando a atenção de todos. Miriam, você precisa saber a verdade. A voz era profunda e ecoou em toda a sala. Você não é apenas herdeira. Você é a mulher que o velho Antunes escolheu para ser o seu braço direito. O coração de Miriam parou. A sala estava em frenesi. O que você está dizendo? O que isso significa? Era uma revelação incontrolável. Os convidados começaram a sussurrar, tentando entender a conexão. A identidade da encapuzada era um mistério,
mas a maneira como os olhos dela brilhavam sugeria conhecimento que iria além de qualquer explicação. Miriam, você é mais do que sabe. O antigo império não é apenas um legado de fortuna, é uma linha de sangue que precisa ser preservada a qualquer custo. As palavras cortavam como facas, e ela já não sabia mais em quem confiar. A multidão se afastou, formando um círculo ao redor deles, a tensão se intensificando. A encapuzada continuava. Você nunca foi apenas uma faxineira. Sempre esteve marcada para algo maior. Miriam, em choque, experimentou um conflito profundo. Sua mente girou em 1000 direções. A repulsa pela vida dura que levara confrontava a ideia de poder e controle. A sala estava cheia de expectativa e desconfiança. Felipe se aproximou, lutando para se destacar entre a confusão. O que você sabe sobre o que está acontecendo? Quem é você? A pergunta flutuou no ar pesado. A figura encapuzada se virou lentamente, revelando um rosto que quase fez Miriam desmaiar. Era Clara, sua velha amiga do passado que achava ter perdido para sempre. Ela sempre tinha uma conexão em lugares que Miriam não conseguia alcançar. Clara, é você? A incredulidade misturou-se com pavor. Como? Como você sabe de tudo isso? Porque eu sou parte disso, Miriam. E eles não podem te deixar aqui. Você precisa sair agora. Clara se adiantou, claramente aflita. O império está se desmoronando e você se tornou o alvo. O velho Antunes fez inimigos perigosos. Você não pode ficar. O caos cresceu. A tensão se intensificou. O que estava acontecendo? A revelação de Clara transformou tudo o que Miriam pensara sobre sua vida em um instante. Sem querer, sua vida tomou um rumo que nunca havia imaginado. Clara se aproximou mais, segurando as mãos de Miriam. Você tem que confiar em mim. O que está por vir pode mudar tudo. E nesse momento, quando tudo parecia em ruínas, a porta do salão irrompeu. A polícia estava de volta, mas agora com armas em punho. Miriam ficou paralisada, horrorizada. O que ela havia desencadeado? O que aconteceria a seguir? A confusão se instaurou novamente, e os murmúrios passaram a se transformar em gritos, enquanto a tensão questionava não apenas seus passos, mas a própria essência de quem ela realmente era. Miriam sentiu o chão se desmanchar sob seus pés. A figura encapuzada falava com uma urgência que a ressoava até o fundo da alma. Clara, sua amiga de anos, a empurrava para a frente, mas a confusão a paralisava. Miriam, eles estão vindo! A voz de Jorge cortava a atmosfera carregada como uma faca. Os policiais estavam lá, as armas em punho, mas não pareciam hostis. Havia algo em seus olhos, uma mistura de proteção e determinação. Vamos, precisamos sair agora. Mas a pressão era tão grande. O mar de rostos a observava, todos aguardando uma reação. Você não pode deixá-los te pegar. Era Clara, chamando sua atenção. As palavras dela a despertaram, como o chamado da sobrevivência. Com um movimento rápido, Miriam puxou Clara para mais perto. O que está acontecendo de verdade? Como você sabe de tudo isso? Eu tô aqui para proteger você. Aqueles homens, eles querem seu sangue. Você é a chave, não podemos ficar. A sensação de urgência no olhar de Clara raspava a superfície da velha confiança de Miriam. Era uma batalha de emoções. O passado estava diante dela, gritando, mas o futuro era uma incógnita. Fiquem longe dela. A voz de Daniel se ergueu, mas agora não era de raiva. Era medo. Miriam, você não sabe em quem está se metendo. O desespero punha uma certezazinha que fazia seu coração disparar. A sala estava dividida. Alguns murmúrios de espanto, outros de reprovação. O olhar de Felipe, uma mistura de amor e confusão, atormentava seus pensamentos. E então, Clara puxou Miriam mais uma vez. Vamos, se não formos agora, não restará ninguém para contar a história. Com um gemido surdo, a multidão se agitou, enquanto as sirenes se aproximavam rapidamente. O tempo estava se esgotando. Miriam fez o esforço,
Se queria mudar de vida, precisava deixar tudo para trás. Naquele segundo, decidiu. Certo, vamos. Nesse momento, o pânico se instalou. Mas ela tinha que acreditar. A origem dela era mais do que um peso, era uma força. Miriam segurou a mão de Clara e encarou o que estava por vir. Um misto de medo e determinação pavimentava o caminho. Quando a multidão começou a se mover, as vozes ecoaram. Ela é herdeira. O eco atingiu o coração de Miriam. O que quer que isso significasse, agora não importava. O futuro dela estava em jogo. Correram para a saída, os policiais o seguindo de perto. O ar estava carregado de adrenalina, e Miriam podia sentir a vida pulsar nas veias. Não olhe para trás. Clara gritou enquanto as luzes da cidade eram um borrão ao redor. E assim, com o peso do passado cada vez mais longe, Miriam lançou-se em direção ao desconhecido, sentindo orgulho pela primeira vez. Os sussurros da sala, as vozes do passado, tudo ficava para trás, enquanto ela se dirigia para um novo destino. A liberdade estava ao alcance. Então, nesse momento de grande intensidade, uma pergunta ficou pairando no ar. Qual era o verdadeiro legado do velho Antunes? E quanto mais escondidos estariam os segredos que ela agora tinha que desvendar? E você, amigo, o que achou desse desfecho? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esma aquele botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que pode vir a seguir. Sua participação é essência.